A gente vai conversar hoje sobre a mentira. Não minta, não. Bia podia ser o título desse vídeo aqui. Deixa eu estou arrumando minhas janelinhas aqui, que ainda não estão legal. Eu tive que mudar, estava dando uma falha aqui no Google Chrome, né? De tela, ficava piscando. Né? Vamos ver se vai parar agora. Mentira. Estamos chegando perto do dia 1º de abril, podia ter feito lá no dia 1º de abril, mas aí apareceu brincadeira. Então, por isso que eu falei, não, vamos fazer sério. O que acontece com a gente internamente quando a gente mente? O que será? Fisicamente? Quer dizer, o sistema das tá piscando ainda. Na interconexões do nosso cérebro, o sistema de neuroplasticidade, enfim, da formação da personalidade em si, espiritualmente, energeticamente, psiquicamente, quer dizer, a formação da própria visão de mundo, né? Todo o conjunto da presença. Vale a pena mentir? Será? Saulo, mas tem muito tipo de mentira. Calma, nós estamos falando da mentira patológica aqui. Nós vamos aqui comentar, tem situações e situações. Pessoas que fingem ser uma coisa, mostrar uma coisa, é esse tipo de mentira, tá? Demonstrar, enganar. Eu resolvi fazer esse tema por vários motivos. Primeiro que, no meio da espiritualidade, sempre vi uma quantidade muito grande de pessoas que querem aparecer a qualquer custo. E eu sempre fiz um esforço muito grande para perceber isso e não deixar isso chegar na minha personalidade. Eu me protegi, eu me blindei quase de forma desesperada, porque eu percebia e me sentia... Isso foi ficando pior em mim, porque eu fui talvez amadurecendo, chegando na observação maior de personalidade, analisando mais a fundo o comportamento. Isso começou a ser uma coisa que eu tive meio que tomar cuidado, porque eu fui me afastando de um monte de coisa. Fui me afastando, fui chegando perto e comecei calmamente até algumas pessoas próximas a chamar a atenção delas. Chamar a atenção porque eu achava que para nós que estudamos espiritualidade, que falamos de espiritualidade, nós não poderíamos mentir. E esse mundo o YouTube, ele faz isso. As pessoas começam no YouTube simples, aí vai crescendo, parece que alguma coisa começa a sair da personalidade. Elas começam a tornar como diz o Lulu Santos, uma coisa que alguém inventou. Ou começa a ler demais, a pessoa, como lê um livro, ela já fantasia. É um processo até da próprio sistema da natureza, inconsciente, mas é patológico. Então, devido à quantidade de conteúdos que não estou definindo, mas uma parte gigantesca dele, para mim, são mentirosos. Mentindo. Cara, as pessoas mentem. Tá? Isso vai acontecer, as pessoas mentem. Em vários pontos. Tá? Nós vamos falar aqui em alguns específicos, mas vários. E eu só fui entender por que as pessoas mentem. Antes de a gente ir mais a fundo. Por quê? Para quê? Então são muitos os motivos, só que os motivos eles sobrepõem a personalidade, a formação do caráter não tem a ver com você. A consequência é você. Eu não sou o que sou porque eu estou lhe respeitando. Eu lhe respeito porque eu sou assim. Não, eu preciso fazer isso por causa do outro. Também os outros. Mas antes do outro tem eu. E a minha integridade. E essa é uma coisa tão séria que ninguém fala muito sobre isso, sobre as consequências da integridade, da formação do seu próprio ser. Nós nos tornamos uma coisa que a gente não sabe mais de verdade que ser. Então, por que mentimos? Eu vou fazer algumas inserções antes de dar continuidade no conteúdo, que é enorme. David fala aqui, nesse livro, a mentira é uma adaptação evolutiva, por isso que a gente tem que tomar cuidado, ela é instintiva, por isso que tem que entender, ela é instintiva. Se você permite o instinto lhe controlar, você está permitindo a encarnação lhe controlar. Sobre que ponto? Sobre qual processo e sentido? Qual o propósito? Se é que tem algum, a não ser o próprio umbigo e uma necessidade inconsciente. Permite manipular os outros sem recorrer à força física. Mentir para obter vantagens sociais, para obter aumento da nossa autoestima, para navegar nas complexas redes de relacionamentos humanos.
Pequenas Mentiras, de Sam Harris, ele fala: mentimos para evitar os constrangimentos, a crítica e o conflito. Mentimos para minimizar a dor dos outros, às vezes. Para preservar, entre aspas, alguma dignidade, como se nós vivêssemos a necessidade de demonstrar à mente dos outros aquilo que nós não somos. No caso, dizendo a ele que somos, ou que fizemos, ou que não deixamos de agir, e o que for. Mentimos quando a verdade nos parece, muitas vezes, excessivamente árdua para se viver. Então, olha, eu não sou isso aqui, não. Olha, e aí se vai a necessidade de fazer o marketing visual, que, aliás, as redes sociais, se você parar, você acha que as pessoas são felizes como elas se demonstram nas redes sociais? O que você acha? Abraço aí, Jerônimo. É corrupção interna, amigo Jerônimo. O Mentiroso da Sua Vida, de Robert Fieldman, ele fala: as pessoas mentem por 3 razões principais: para se fazer parecer melhor, para obter alguma vantagem ou para evitar punição. Essas motivações estão profundamente enraizadas no nosso desejo de aceitação social e o medo de rejeição. A mentira que contamos a nós mesmos, de Courtney Warwick. A autoilusão é talvez a mais insidiosa da mentira, pois distorce a nossa percepção da realidade. Mentimos para nós mesmos, porque a verdade sobre quem somos pode ser dolorosa demais. A tipo de mentira que existe. Tem gente que mente para si mesmo para encontrar um meio de vida. Isto nós vamos falar já mais a fundo. É um problema. Primeiro porque a pessoa torna-se sem ser psiquicamente, o que em alguns aspectos não necessariamente é totalmente negativo, mas não sendo uma mentira. Por exemplo, eu começo a desenhar. Então, eu crio a imagem de um desenhista. Né? Isso não é mentira. Isso você está cocriando. Você está, sei lá, estou estudando medicina, então eu estou cocriando. Eu estou estudando música, eu começo a me ver como músico, isso é uma outra coisa. O problema é quando você não existe e cria isto e não só vive dessa própria ilusão sem ser, aí você acaba sendo uma felicidade que não existe, porque aquilo não é de fato, e aí vem um problema. A gente vai mais a fundo aqui. A Mente Mentirosa, de Dan Ariely, ele fala: nossas mentiras nascem do conflito entre querer nos ver como pessoas honestas ou demonstrar e querer colher benefícios da desonestidade, porque é desonesto. Quando você diz para uma pessoa que você, sei lá, eu tive um relato aqui que eu estava fora do corpo. Ontem eu estava fazendo uma live programando, talvez eu vá programar hoje de novo, lá no app. E nessa programação, durante a live, eu comentei justamente sobre a ideia da mentira. Em algum momento, você coloca valores e você perde eles. O seu valor interno, ele precisa ser inviolável. Mas o que acontece? Estamos aqui no YouTube. Quantas pessoas estão assistindo aqui agora? 333. Rapaz, é muito para quem está aqui falando de um assunto tão... Né? É muito. Tá? Mas eu podia estar pelo menos 10 vezes acima disso aqui. 3.000. Se o título do vídeo fosse entrevistando um ET no astral, marcado, falado, com uma capa, eu sentado numa cadeira, o ET do outro, eu ter feito uma capa sobre isso. Não ia ter menos de 3.000 aqui assistir. Todo mundo ia querer saber. Eu ainda brinquei. Vocês querem saber como é que vai ser a entrevista? Não pode. Começa assim, pessoal. Por quê? Porque isso dá visualização, dá gente, dá dinheiro, dá uma sensação interna dos outros me olhando como um... Olha, o Saulo conversou, entrevistou com o ET. Saulo Bial conversou com o ET. E aí, seu ET,
Estou lá eu sentado. Vou sentar aqui para a gente conversar com o ET. Tá o ET aqui do lado, aqui. Tudo bom, CT? Tá você? Né? CT, de onde você veio? Eu vim de longe. CT, observe. Cara, é sério, eu tô brincando, mas isso é sério. Porque isso é mentira. Não é verdade. Mas por que se faz um troço desse? CT, o que você percebeu de nós humanos? Vocês precisam parar de guerrear. Ele que falou. Não fui eu. CT, em que ponto, que conselho você dá para nós seres humanos? Buscarem conhecimento. Você percebe, eu estou brincando, mas perceba, se eu crio. Você tem ideia? Dá tanta vontade de fazer isso, dá vontade de mudar o título aqui agora, para começar a entrar um monte de dizer, não vou fazer, porque começa a entrar um monte de doido. E a gente vai ter que explicar. Mas só para você ver o quanto isso dá. Era um teste de engajamento. Mudar a capa, mudar o título e botar aqui online, para você ver que interessante. Olha o benefício disso dentro de visualização. Agora, olha o malefício. A minha dignidade já era. Acabou. Mas acabou. É zero. Mas a dignidade em todas as esferas que você imaginar. A primeira é a minha comigo mesmo. Eu não tenho nenhuma dignidade comigo. Para mim, eu quero que se lasque. Porque eu não tenho empatia com quem está assistindo. Desculpa, quem faz um troço desse é mentira. Não tem zero empatia com o mundo. Pelo contrário, provavelmente, dependendo da situação, se essa pessoa estiver financeiramente ganhando com isso, não se pode dizer que ela é uma pessoa que tem problema patológico. Patologia é alguém que, tendo uma determinada dificuldade, tem uma fascinação, uma desarmonia com aquilo, acredita fiamente naquilo e divulga uma informação através de uma fascinação, não sendo verdade, acreditando na própria mentira. Mas a pessoa que faz isso com o intuito de ganhar fama, ela não tem nenhum dinheiro, empatia com ninguém. Se tem uma coisa que essa pessoa não tem, com ela, zero. Ela perdeu há muito tempo o contato com ela mesma. Normalmente se fala, nossa, tá enganando. Cara, o ato de enganar outras pessoas é horrível, mas tem uma coisa que é muito pior. A própria evolução desse ser. O próprio contato dela com ela mesma. Essa pessoa não... Como que ela se olha no espelho e fala, eu sou esta pessoa? Quem que você é? Como que você se olha no espelho e fala, sou quem? Quem que você é? Você é quem? Você tira a máscara na hora que eu no espelho ou você continua com ela? Porque isso, as duas coisas são horrorosas. Se você tira a máscara, estão falando de um narcisista, de um psicopata, uma coisa perversa aí. Se você não tira, está vivendo que mundo? Eu não sei o que é pior. Talvez tirar a máscara. Então, vê que interessante. Vamos continuar aqui, porque o negócio é profundo. Tá? A verdade sobre a mentira de Bela de Paulo. Ela é Bela de Paulo. A mentira do cotidiano não são simplesmente falhas morais, mas estratégias sociais que usamos para manter relacionamentos. Você acha que é certo isso que ela está falando aqui? Uma estratégia social para manter uma relação? Você, não é sério? Observando de forma simples, você acha que é certo uma pessoa chegar para outra e falar, botar no currículo uma coisa que ela não é? Você pode até falar, Saulo, mas assim ela consegue vantagem, mas acima de quem? Ela ganha dinheiro, mas ela perde o quê? O que ela está perdendo ali? Ela perdeu. Em que momento ela percebeu que perdeu? Se é que teve alguma na formação da sua personalidade? Em que momento ela deixou de ser sincera? E quando que ela vai perceber, se é que vai, que não foi? E quando que talvez seria a forma de retornar para voltar a ser uma pessoa honesta, digna com ela mesma? É com ela mesma. É um negócio que ela está falando que é uma estratégia social que usamos para manter, para preservar nossa privacidade, para proteger nossos entes queridos da dor desnecessária. Outro dia eu vou contar, não vou dizer o que foi, mas vou contar. Não vou dizer quem foi também. Outro dia,
O pai de um amigo meu desencarnou. Pois chegou para mim, disse que um médium falou para ele, um médium, que eu vi seu pai. O pai dele tinha acabado de desencarnar. 5, 6 horas. Sei. Eu vi seu pai, ele está muito bem. Cara, se for verdade, e se não for? Aí a pessoa, eu falei isso para a pessoa, cara, e se não for verdade? Cara, eu quero que seu pai esteja ótimo. Mas se você acha, não, mas eu acho que a pessoa pode ter feito isso para mim. A Carita estava comigo na hora. Né, Carita? Ela estava comigo. Ela está me ouvindo, ela sabe que é verdade. Ela estava comigo na hora. E essa pessoa respondeu assim, eu acho... E essa pessoa é uma pessoa muito ética, essa pessoa diz muito honesta, sabia da possibilidade de não ser verdade. E eu pensei o seguinte, ó, eu pensei que talvez ela quisesse me dar um afago, mentindo! Mas a intenção dela, velho, já pensou o médico chegar para uma pessoa, inclusive nós tivemos uma discussão no momento que estava tendo uma apresentação, chegou um paciente, nós simularmos, é como teatro, né? Chega um paciente, senta, e a pessoa simula, né, que está com uma doença, estava com câncer, e o paciente, o médico vai falar para ela, olha, queríamos avisar você que tal, devido aos exames, não sei o que, tal, e ele falou. Aí a pessoa começou, tipo uma atriz, começou a chorar, o que eu vou fazer? Aí o colega falou assim, amigo, na verdade, falou, vai ficar tudo bem, calma. Eu ouvi isso, fiquei quieto, né? Terminou, cada um começou a fazer os seus apontamentos do que achava, da forma como ele falou. Eu falei, eu queria te perguntar uma coisa. Em um determinado momento, você disse para a paciente que ia ficar tudo bem. Você acha justo? Você acha que um médico pode falar para o paciente que vai ficar tudo bem? Não, ele fala, existem tratamentos hoje em dia, muito obrigado, você vai fazer isso aqui, mas é preciso falar com determinadas educações, né? Não pode falar. Porque você pode estar levando uma falsa esperança. Tá? Você tem que botar o pé do... Isso é um estudo que nós fazemos, tá? Tem que o pé no chão, levar ele para a realidade. Você não está nem negativo, nem positivo. No meio. Olha, o prognóstico é assim, a gente pegou nesse ponto, é bom, é tal, as chances são essa, a gente vai fazer esses procedimentos, normalmente a proporção é esta, é tudo baseado em cima de ciência, tudo baseado em cima de fundamento. Você não pode chegar para uma pessoa e, sei lá, imagine que você vai se... É como aquela pessoa que já está com você, encontra uma outra pessoa e chega para você e não explica direito. Olha, não é você, sou eu, porque olha, tal, estou pensando. Aí engana você, está com outra pessoa. Você percebe que que não pode fazer isso. Você tem que chegar, algo mais, você tem que ser sincero, educadíssimo, super centrado e falar, não sei, vamos vibrar, seria o caso de falar, né? Então, assim, por que eu estou falando isso aqui? Porque isto aqui é o que nós estamos acostumados a fazer para dar afago. Olha, você pode falar, olha, normalmente nessas situações, foi o que eu falei. A pessoa está na UTI, ela vai desencarnando devagarzinho, aí ela vai abrindo a consciência, como especificamente o pai desse meu amigo estava com Alzheimer, nível 3, avançadíssimo, já nem se mexia mais. Eu falei, ó, vai demorar um pouquinho, ele vai despertando aos pouquinhos, isso é o normal. E ele vai. Não dá para saber. O que a gente pode fazer agora é mandar boa vibração. E vai ficar tudo bem, ele teve a encarnação dele, teve a oportunidade, é hora de voltar, como todos nós. Isso é o abraço que se dá para uma pessoa, sincero dentro da espiritualidade. Então, assim, vamos continuar agora. O interior de quem mente. Crime e castigo de Fiodor. Ele fala, cada mentira cobrava seu preço. Sentia como se estivesse dividindo em dois. Aquele que mentia ao mundo e aquele que observava a si mesmo mentindo. Criando um abismo interno que consumia
a paz. A ilusão que criara para os outros tornara-se a minha própria prisão mental, porque não era eu. O retrato de Dorian Gray. Dória vivia preso em duas existências, a fachada imaculada apresentada à sociedade e a verdadeira corrupção de sua alma apenas do retrato que revelava que não era ela. Tornou-se um personagem para sobreviver. O que ela fez? Ela disse, não sabia mais ser feliz, porque eu não era mais eu era alguma coisa tentando ser eu mesmo. Eu fiz uma curva, e com isso, para encontrar, eu tinha que fazer uma volta para encontrar uma felicidade que não era verdadeira, era uma satisfação. Então, quando eu fechava a porta do quarto, ninguém me olhava mais, eu estava mal, e aí está talvez um motivo de muita depressão. A insustentável leveza do ser de Miriam Kundera diz aqui, quanto mais elaboradas se tornam suas mentiras, mais Thomas se afasta de si mesmo. A sensação era de uma leveza insuportável. Olha que interessante. De não ter peso, substância. Cadê eu? Eu não me sentia. Eu flutuava dentro de mim mesmo. Externamente mantinha compostura, mas internamente experimentava um vazio crescente que demorou para eu conseguir ver. Eu só percebi isso depois dos 60 anos. De uma vida não sendo eu mesmo. Fiz tudo para conseguir apoio externo. Tá? A pessoa, tá, a Adriana? Mas tudo bem. Era homem, era homem, né? Mas entendi. A metamorfose interior de Martha Stoltz, ela fala, o mentiroso habitual vive em constante vigilância interna, como um ator que nunca pode sair do palco. Essa tensão perpétua cria um estado crônico de dissonância cognitiva com o seu próprio interior, onde a pessoa começa a perder o contato com seus próprios valores e verdades. A máscara eterna começa lentamente a substituir a identidade real, distanciando-se de qualquer possibilidade de formação da verdadeira real personalidade. A verdade sobre as mentiras de Robert Triever, ele fala, neurologicamente, o cérebro do mentiroso crônico desenvolve uma curiosa habilidade, começa a acreditar em suas próprias mentiras como mecanismo de defesa. Dizem-se este o pior mentiroso, né? Que, como falava o Renato Russo, que mentir para si mesmo é sempre a pior mentira. Esta autoilusão reduz a atenção interna, mas cria uma desconexão profunda entre a realidade externa e a percepção interna, levando a um estado de fragmentação do self, que muitos descrevem como um constante sentimento de impostura. O eu dividido, de R.D. Lane, o mentiroso habitual vive em estado de contínua dissociação. Uma parte observa, calcula e manipula. Outra parte, mais profunda, registra cada falsidade como uma pequena ferida na integridade do seu self. Com o tempo, essas feridas acumulam-se até que a pessoa já não sabe onde termina a mentira e onde começa seu verdadeiro eu. Ela não sabe dizer quem ela é. E isso é tão profundo e triste isso, que daí está a falta da alegria em sorrir, como uma criança que simplesmente sorri quando vê uma coisa. A pessoa nem sabe mais se consegue sorrir. Dificílimo de entender isso. Máscaras do self. Quando a persona, a máscara social, se torna mais elaborada do que o self autêntico, cria-se um vácuo interior. O mentiroso crônico experimenta, então, uma estranha sensação. Quanto mais admiração externa recebe por sua falsa imagem, mais vazio e inautêntico se sente por dentro. Você consegue perceber no olhar, eu não sei se você consegue, eu consigo. As pessoas têm várias coisas nos olhares, inclusive o olho. Mas elas têm várias coisas. Elas têm falsidade, depressão, tristeza, insegurança, vazio. Em poucas, você consegue ver. É porque às vezes a gente está tão sofrido com nós mesmos, mas muita gente é tão perceptiva que ela olha e ela consegue tirar. Tá? Inclusive remela, Marcos, verdade.
Se tomar cuidado, né, velho? Valorizar. A arte da autenticidade de Brené Brown, adoro essa. A sensação interna de quem vive na mentira é de estar sempre em fuga. Sempre um passo à frente da revelação. Ela não relaxa. Ela não pode. Podem pegar ela. Esse estado constante de alerta e medo, se descoberto, drena a energia vital da pessoa e cria uma barreira impenetrável à verdade que era dela, íntima. Externamente pode parecer confiante, sociável, mas internamente habita uma profunda solidão, pois sabe que ninguém realmente conhece seu verdadeiro eu, nem ela mais. E se pergunta muitas vezes de onde vem. Eu peguei várias coisas aqui. Os tipos de mentirosos são vários. Tem um mentiroso patológico, isso aqui eu vou falar bem rápido, porque a gente já falou disso. É o único, porque ele, ao contrário dos outros tipos, ele frequentemente acredita nas suas próprias fabricações. A mentira se torna tão forte que a fronteira entre a realidade e a ficção se dissolve e ele sabe, ele lê uma coisa, sei lá, ele está aqui um livro, desse livro ele lê Existe habitantes em Netuno. Ele, ao ler, ele já se coloca, ele já fantasia, ele vivendo em Netuno, ele pega a história e se encaixa no meio, ele fala, na história tinha assim que eram seres iluminados e tal, então ele já se vê iluminado, então ele já consegue falar, eu tive uma experiência, eu sou de Netuno. Ele já transmite isso. Então, é uma fantasia, uma criação onde ele não mente. Ele está falando a verdade. Por isso que parece tão convincente. O mais fascinante sobre ele é que ele acreditar nas suas mentiras, ele traz sinais típicos de que está falando a verdade. Sabe qual é o grande problema do mentiroso, seja ele qual for? É que o sistema límbico, isso é científico, isso aqui que eu vou falar, tá? O sistema límbico, ele é o circuito de papéis, você tem ali o sistema cumbis, a entrada, você tem a parte do córtex pré-frontal e a parte emocional que roda. Então, são duas entradas. Uma ele vai focar na parte racional, a outra vai trazer as sensações para poder fazer com que traga de volta. Então, para você ter uma rememoração, aquilo tem que ter acontecido. Quando uma coisa acontece, ela gera emoção muito forte. Ao gerar emoção, gera irradiamento dendrítico. Aquilo fica gravado no seu ser de verdade. Então, por exemplo, qualquer coisa que você sobreviveu, você consegue contar o contrário. Sei lá, eu estava em tal lugar, eu cheguei nesse lugar, eu fui voltando até que eu cheguei aqui. Você consegue fazer o contrário isso. Porque quando existe a memória verdadeira, o circuito, ele consegue se refazer. A mentira não tem irradiamento dendrítico suficiente, porque não teve emoção para criá-la. A mentira, ela usa partes do córtex pré-frontal, sem emoção. Então, se você pedir para a pessoa contar ao contrário, ela não consegue. Ela se perde. Você podia contar ao contrário, isso tudo você falou, como assim? Ela vai tentar imaginar. E aí ela se lasca, porque o sistema límbico é que faz a rememoração ficar intensa. Sempre vai gravar. É lá que faz o sistema ser gravado. Então, é uma questão interessante de você, quando tiver que alguém estiver pensando, que você nunca vai fazer isso com uma pessoa que é super deselegante, né? Mas se for um amigo, uma pessoa que diz ser, eu acho que se deve fazer educadamente. Cara, você tá falando a verdade mesmo, pai, velho? Tô conta ao contrário aí pra ver. Conta aí que eu quero ver. Não, agora, não vem pensar não, conta ao contrário aí. O cara não vai conseguir. Véio. Interessante, né? Você tem um mentiroso compulsivo, que ele mente mesmo quando não há necessidade. Tudo ele mente, tipo, ele tá aqui, você tá contando a história, ele fala assim, eu também passei por isso, porque aconteceu assim comigo. Ele pega uma coisa que ele viu, ele se encaixa no meio, diz que a experiência foi dele. Você tem um mentiroso manipulador, ele mente estrategicamente para obter vantagens sobre as pessoas. Na espiritualidade, esse aqui é o cara. A galera tá mentindo aqui para contar a história, né? Para ter reação. As mentiras são calculadas, medindo os riscos e benefícios. Ele pega um assunto, ele vê aquilo, leva ele é criativo para mentir, sabe que está mentindo, mas leva de boa. Ele brinca com a própria mentira, ele banaliza a ação da falta de empatia. É como se fosse... sabe quando você está brincando?
Não sei o quê. Ele banaliza, sabe? Uma coisa é séria e é banalizada. É como se, nada, é só tal. A gente só está passando informação, aí desse aqui, daqui a pouco todo mundo vai morrer mesmo. Então, tudo compensa para esse cara. O manipulador, ele, além de saber o que está fazendo, ele tem traços narcisistas. Tá? Ele tem traços de falta de empatia. Então, ele manipula sem sentir nada. E faz. Eles são mestres em identificar invulnerabilidades dos outros, explorar através de falsidades cuidadosamente construídas, tá? Usando palavras e situações que causam credibilidade. Normalmente essas pessoas elas se organizam mais, vão usar termos científicos, se organizar toda para poder mentir. Vão mentir na cara dura. Raramente sente remorso. Vem a mentira. São pessoas que desdenham facilmente. Essas pessoas, como todo psicopata, ou não necessariamente todo narcisista, tal, eles só têm uma coisa que eles sentem. Eles ficam extremamente frustrados quando são encontrados. Aí quando são. Então, eles têm uma forma, eles manipulam até aí, tá? Tentando, o máximo que puder. Eles conseguem fazer uma coisa impressionante. Você tem um mentiroso por medo, tá? Que é motivado por medo frequente, de se defende, tá? Construindo essas camadas de proteção, por pessoas não pensarem que ele é pobre, ou pessoa não pensar que ele é um monte de coisa. Poder fingir que é uma coisa, se encaixar, tá? Você tem um mentiroso sociopata, que as coisas são meio próximas, ele tem, assim, ele carece desse conflito interno do que as pessoas experimentam ao mentir, tá? Ele ainda tem menos sensação do que os outros. Ele mente por uma questão de fato, a intenção é principalmente em relação, tá? Esses caras, eles manipular essas pessoas para conseguir o que eles querem até conseguir. Depois que eles conseguem, esse aqui normalmente é um dos piores, tá? E tem vários. Você tem o mentiroso ocasional, que ele eventualmente pode, não é sempre que faz, tá? Mas são vários, a ideia não é falar disso, tá? A ideia aqui é a gente falar por quanto isso faz mal. O cérebro que mente, tá? Estudos de ressonância magnética funcional revelam que o cérebro que mente ativa circuitos neurais significativamente mais complexos que o cérebro que diz a verdade. Vê que interessante. Por quê? Porque ele não... Cacau, vem cá. Vem cá. Só manda a foca. O cérebro que fala a verdade, ele vai uma parte para o córtex pré-frontal e a maioria para o sistema límbico, porque ele vai pegar a memória. O que mente, essa área ativa muito forte, porque ele está criando a coisa. Então você tem uma diferença no local, né, Cacau? Cacau é que estão soltando fogos aqui por causa do jogo do Corinthians e do Palmeiras, que está tendo nesse exato momento. Tá? A mentira requer a supressão ativa da verdade, um processo que consome recursos cognitivos no córtex pré-frontal. Com o tempo, o cérebro que mente habitualmente forma novas conexões neurais, facilitando o processo. Quer dizer, neuroplasticidade para mentira. Você sabe o que é isso, né? Existe macrófagos. Dentro, eles têm um nome específico, esqueci. São macrófagos específicos que comem e tiram os neurônios dali, para você ter ideia. O que acontece? Se você tem uma área que você não usa, ela atrofia. Isso acontece principalmente quando você é mais novo, mas vai acontecer o resto da vida. Então, quando você mente muito, determinadas áreas não são distorcidas, elas continuam ali. Tá? Tem que ficar segurando o cacau aqui, porque você está soltando fogos aqui. Então, o que acontece é que há uma neuroplasticidade, uma evolução neuronal para a mentira. Então, o mentiroso ele tende a continuar fazendo e ser mais fácil para ele o caminho da mentira, porque ele desenvolveu isso. Tá? Pô, estou agoniado aqui com a célula. Peraí. Qual o nome? Qual o nome do macrófago das células neuronais? Microglia, essa aí. Eu sabia que era comer. Né? Neuroplasticidade negativa, o fenômeno mais preocupante observado no mentiroso crônico é a progressiva
desestabilização da amígdala. Estrutura cerebral associada às respostas emocionais. Estudos longitudinais demonstram que após repetidos episódios de mentira ou vida de mentira, a ativação da amígdala diminui significativamente, sugerindo que o cérebro se acostuma com o ato de mentir e permite passar situações ali sem usar mais. É uma ideia de interconexão negativa, representando o declínio gradual da capacidade do cérebro de responder às sensações de ética. É interessante isso. Você sabia que existe áreas do cérebro meio que conectadas? Tem uma coisa super interessante, que você começa a estudar isso, é meio fascinante, assim, a parte neuro, assim. Toda pessoa, normalmente, toda pessoa que sente muito nojo tem a área da ética mais avançada, mais formada. Então, ela tem uma área, o que acontece? Ela tem uma repulsa muito grande a uma determinada coisa. Então, a tendência é que essa repulsa ela está na mesma área, não quer dizer que todas, tá? Ela está na mesma área da repulsa para coisas que não são certas. Coisas que ela considera errada. Então, ela não vai fazer aquilo. Ela tem uma trava, sabe? Não tem perigo uma pessoa com nojo de barata pegar na barata. Ela não faz isso. Então, a área do cérebro é a mesma. Então, ela tem uma tendência, quando ela tem um sistema ético desenvolvido, a não fazer nada de forma nenhuma. Ela não consegue. Tá? Chama-se plasticidade neural, nesse caso, positiva. Tá? O sistema de recompensa, que é o sistema Cumbis, que é o dopaminérgico, ele fica comprometido. Olha que interessante. Um aspecto pouco discutido na mentira crônica é o impacto do sistema dopaminérgico no cérebro. Estudos demonstram que mentirosos habituais apresentam alterações no circuito de recompensa, similares a observações de dependências químicas. Como ela mente, por exemplo, eu vi um ET hoje. Ontem eu falei com o mentor. Aí, antes de ontem eu já estava lá fora do corpo, no outro dia eu estava no cozinho do terreno. Aí depois eu falei com o ET de novo. O que aconteceu? Ela criou um sistema externo, porque ela conta para poder conseguir a sensação de bem-estar. Então ela conta para alguém. Olha, isso aqui. Então, o que acontece quando ela conta? Ela tem um sistema de recompensa. Então, ela vicia numa recompensa que não existe, que é uma outra área que está sendo afetada, mas ela fez. Então, para ela conseguir viver com a simplicidade de quem nós somos de novo, é difícil. É como se você usasse uma droga e parasse. O seu sistema está acostumado com altas doses de dopamina, então você ficou preso no sistema da mentira. É interessante pensar, a mentira bem-sucedida ativa o núcleo accumbens, criando um reforço positivo para se tornar viciante. Este mesmo sistema gradualmente perde sensibilidade a recompensas autênticas, porque você está acostumado com um negócio desse tamanho, quando chegar para você aqui, ó, saiu do corpo agora e deu uma arrastada no quarto, não dá mais. Eu não vou contar isso aqui. Eu não sinto satisfação em contar, no entanto, dá uma arrastadinha fora do corpo, você vê nos relatos, é uma coisa incrível. Mas a pessoa não jamais. Isso aqui é coisa de Zé, eu não ando no umbral, tudo balela. Se acostumou a mentir, acostumou a chamar atenção, acostumou a ter visualização, acostumou a ser corte de podcast. Então começa a mentira. Tá acontecendo pra caramba, tá? Pra caramba. As raízes inconscientes da autoestima comprometida. No nível mais profundo do inconsciente, o cérebro registra cada falsidade como uma pequena traição ao self autêntico. O sistema límbico e o hipocampo, que é o local de armazenamento de memórias envolvido na formação de memórias emocionais de longa duração, cria uma espécie de arquivo sombra com incongruências entre o que realmente somos e o que pretendemos ser, porque aquilo, o cérebro sabe que aquilo não é verdade. O enraizamento ele é estranhamente feito sem ser verdade. Este arquivo, embora inacessível à consciência direta, manifesta-se como uma sensação persistente de impostura e deficiência da autoestima aparentemente inexplicável, mesmo que pareça que a pessoa tenha autoestima. Isso aqui está na arquitetura neural da autenticidade da doutora Candace Pert.
O que achamos de autoestima é, neurologicamente falando, uma complexa rede de conexões entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico e estruturas subcorticais, tudo que criam essa ideia essa imagem verdadeira, uma base forte. Você vê pessoas com personalidade firme, entre a própria felicidade, quando são felizes, e a própria tristeza, quando sentem a própria tristeza. Não há necessidade de demonstrar que, não, eu sou o que sou e está tudo certo. Dentro do princípio da educação. A mentira crônica introduz consistências nessa rede, criando um estado de dissonância neural constante e uma total destoada da personalidade. Não se sabe mais o que é aquilo, é uma coisa estranha, por isso que a psique é tão confusa. Tá? Embora a pessoa possa não perceber conscientemente, o cérebro sabe da falsidade e sinaliza essa incongruência através de alterações sutis nos neurotransmissores relacionados ao bem-estar, particularmente serotonina e oxitocina. Neuroquímica do Self, Dr. Antônio Damasio. A fragmentação neural da identidade. Imaginamento neural de alta resolução revela o fenômeno fascinante em mentirosos crônicos. A fragmentação da atividade neural relacionada ao autoconceito. Em cérebros saudáveis, quando pensamos em quem somos, vemos padrões coerentes de ativação. Em pessoas que mentem, habitualmente esses padrões aparecem fragmentados e inconsistentes, levando ao não funcionamento correto do sistema cerebral, a não enviada de sinapses, de conexões por lugares corretos. Primeira sinapse, segunda conexão, terceira. Simplesmente começa e para no meio. Então, ela não tendo essa conexão, ela costuma ficar meio perdida, a pessoa internamente. Essa desintegração neural da identidade correlaciona-se diretamente com o sentimento de vazio existencial, depressão, dissociação, que muitos relatos. Vê que interessante, a depressão pode estar associada à mentira. Em alguns aspectos, também associada à mentira. Isso está em Identidade Neural e Falsidade, da doutora Rebecca Sashi. Rebecca Sashi. E para finalizar, a confiança comprometida. Um dos achados mais significativos em nossa pesquisa, que foi feita lá nesse local, é a degradação gradual do que chamamos de sistema de confiabilidade interna. As conexões neurais entre a ínsula anterior e o córtex órbito frontal. Essa rede permite que confiemos em nossos próprios julgamentos e percepções, onde você sente uma coisa, você tem uma decisão e você vai fazer. Como não há invenção, o sistema ele vai direto e pega. A autorresposta para o que você busca é melhor em uma pessoa sincera. Ela pode sentir insegurança, mas a insegurança dela não é baseada em curvas da própria situação da mentira. Em mentirosos habituais, essa rede mostra conectividade reduzida, resultando em uma profunda incerteza sobre suas próprias percepções e valores, mesmo em áreas relacionadas à mentira. Tá? Você vê que profundo... São várias pesquisas, tá? E como isso é interessante. No meio da espiritualidade, nós temos o que a gente chama de hipocrisia sagrada. Estudos acadêmicos e achados científicos. 5 anos sobre o fenômeno de líderes espirituais fraudulentos identificou um padrão neuropsicológico distinto, a capacidade de compartimentar a consciência moral. Esses indivíduos demonstram ativação normal das regiões cerebrais, associadas à empatia e moralidade em contextos, mais supressão significativa dessas mesmas regiões quando desenvolvidas em fraudes religiosas. Desligamento seletivo da consciência moral permite que mantenha-se uma autoimagem positiva enquanto exploram sistematicamente a vulnerabilidade espiritual dos seus seguidores. Tem um efeito chamado halo de santidade. Um fenômeno psicológico onde afirmações feitas em contexto religioso e espiritual recebem menos acesso crítico do público. Tá? Esses experimentos controlados na mesma alegação fraudulenta apresentam contextos que foi identificado como suspeita por 68 dos participantes que falavam sobre espiritualidade estavam mentindo, enquanto apenas 23 conseguiam não demonstrar alguma falsidade ou, aparentemente, sinceridade no que falavam. Tá? O perfil psicológico do explorador espiritual. Os caras são muito interessantes, essas pesquisas, velho. O cara que faz isso de forma profissional geralmente apresenta uma tríade de característica psicológica: narcisismo elevado,
capacidade excepcional de auto-engano e o que chamamos de empatia predatória, a capacidade de identificar e explorar as necessidades profundas dos outros. Os 42 casos documentados revelam que 78% desses indivíduos acreditam em algum nível em suas próprias histórias fabricadas. Eis o difícil aqui. Criando uma espécie de mentira sincera, tornando seus relatos particularmente convincentes. Isso aqui foi estudo em Cambridge Studies, em Religion Exploration, de Dr. Robert Cialdini. O marketing digital religioso fraudulento segue um padrão previsível que identificamos como ciclo de exploração espiritual. Primeiro, criação de uma narrativa de autoridade especial. Como é que você consegue, por exemplo, discutir com o espírito incorporado? Não dá? Não dá. Assim, a pessoa, nem ela que está falando, ela cria um personagem. Ou me foi falado. Falaram para mim, o cara veio de longe e me disse. Revelações divinas que trazem à pessoa poderes incomuns. Fazer coisas que só ela faz. Conhecimento, terceira geração de urgências, prazos apocalípticos, oportunidades ilimitadas. Só com ela pode ser feito. E, finalmente, isolamento de fontes, só ela consegue fazer aquilo. Tá? É muito interessante. Isso aqui está funcionando para caramba, isso aí. Narrativas falsas fabricadas. Tá? Um monte de gente fazendo isso aqui, explorando a vulnerabilidade das pessoas através de questões psicológicas. É por isso que a gente tem que pensar. O tema do vídeo ele existe para, principalmente, nós como seres, não mentimos, não minta, velho. Você está tirando de você a capacidade de ser feliz, ou até de ser você ser sinceramente triste. Não porque você vai ser triste mentindo por não conhecer você. É melhor ser triste conhecendo você, porque você consegue resolver. Porque se você ficar triste porque causou um vazio existencial por causa da mentira, você primeiro vai ter que resolver isso para depois ir em contato com você, para depois ver como que você está, para ver se você consegue resolver. É melhor. Ninguém está falando que você, ao ser sincero, você vai ser feliz. Mas pelo menos você vai ser um triste verdadeiro, com grande capacidade resolutiva. Porque você vai lá e fala, eu sou isso e com isso eu consigo resolver. É um negócio bem interessante, cara, como tá aqui, são tantas coisas aqui, tantas informações que não dá para falar tudo, senão eu vou passar aqui horas, tá? O prejuízo de você, o custo interior da falsidade. Um das pesquisas, 12 anos acompanhando os indivíduos com alta tendências à autoilusão grandiosa, revelou um paradoxo devastador. Quanto mais elaborada a falsa narrativa que construíram, mais profundo se torna seu sentimento interno de vazio e dificuldade de conseguir fazer um psicólogo ajudar essa pessoa. Porque primeiro ela tem que abrir mão da mentira para depois o psicólogo, tirando a máscara, conseguir ir lá no fundo dela e falar, este é você. Os dados neuropsicológicos são revelados, os mesmos sujeitos que demonstraram ativação intensa em circuito do prazer, quando recebiam validação das suas falsas identidades, mostravam marcadores biológicos de depressão profunda em momentos de solidão. Esse padrão cria uma dependência crescente de validação externa, similar ao observado em dependências químicas, como nós já falamos, onde a dose necessária para sustentar o seu falso self aumenta constantemente. Está em Journal of Authentic Psychology, da doutora Susan Harter. Isso aqui. Olha isso aqui. Nas palavras de um participante, cheguei ao ponto que não sabia mais quem eu era quando eu estava sozinho. Precisava constantemente da presença dos outros para me sentir real, para validar isso. Tem várias coisas aqui interessantes que eu fui, tá? De pessoas que eles falam de uma... Tem um estudo aqui, é porque está no meio aqui, tem tanta coisa aqui, que fala de uma pessoa que ela criou uma imagem de que ela era uma pessoa santa. Encarnada. Era um ser. Já viu alguém assim? Não é difícil no nosso meio. Vou fazer uma pergunta para você, não minta não. Você conhece alguém, se for você também, tudo bem, até para a gente poder pensar sobre isso. Ninguém, a gente não está falando uma coisa séria. Que se acha um ser de luz encarnado. Um ser de alto nível. Aqui, sério. Ela, às vezes, tem até nome. E ela se intitula assim.
Eu sou tal coisa. Isso é uma inserção que foi feita pela própria, normalmente, sensação de precisar sentir-se importante. Em algum momento ela não percebeu, nem quando isso começou, numa leitura, uma necessidade na infância. Muitas pessoas dessas não tiveram atenção ou estão na dificuldade de reconhecimento dos pais, da mãe, profissional. Começaram, não tendo nenhum tipo mais de situação, criaram a única coisa que dava para sobreviver. Eu sou uma pessoa encarnada de luz. E não é. Qual é o problema disso? Porque ela, não sendo ela mesma, ela hoje acredita ser essa. Então, ela não tem mais a sua vida dentro da simplicidade de quem deveria ser. O sistema compensatório dela é de um ser de grande luz encarnado. O que aconteceu com ela? Grande tendência à depressão. Porque ela não consegue, não é ela, não consegue satisfazer, não tem conexão com ela mesma. Aquilo não faz parte, o cérebro sabe que não faz parte, mas existe uma área criada com enraizamento dendrítico não rodando corretamente no sistema correto, no circuito de papéis. Então, ela nunca consegue sentir plenitude, então ela está vazia. Então, quando ela, por mais que ela tente, ela vai estar toda confusa. Tudo que ela for fazer vai ser mais ou menos, porque ela fala uma coisa, mas ela não consegue segurar internamente a própria sensação. Então, não, aí que vem o maior problema do processo, é as questões espirituais magnéticas que estão no final da presença de quem faz isso. A presença energética de quem mente, ela não tem, porque o que são as nossas energias? Reações que saem daqui, existe a energia espiritual, tá? Que é só do espírito, existe a energia espiritual dentro do sistema da encarnação, que é o sistema energético. Nosso sistema energético físico é a mesma coisa da placenta. O bebê, enquanto dentro da mãe, usa uma placenta. Observe isso como uma placenta. Nós temos uma placenta aqui com a gente, que é o sistema do corpo psíquico, que ele está com a gente aqui, o sistema energético. Uma parte do sistema energético é como se fosse uma placenta. Ele existe para fazer esse intermédio. Na hora que ele desencarnar, ele sai. E você volta para lá. Ele sai. Aquilo é retirado. É o que a gente chama de segunda morte. Então, todo o seu sistema energético, ele passa pelo sistema cerebral, vira, através de neurônios, induções às glândulas para criar hormônios, criam características nas suas veias que caem por tensão energética por aqui. A nossa presença energética também é a ação dos nossos hormônios. Isso aqui meu também é o que eu sinto, e não aquilo que eu fui, ou não aquilo que eu acho que sou, mas aquilo que de fato eu estou fazendo e venho fazendo dentro do meu interior. Então, uma pessoa que está mentindo constantemente, ela, por mais que ela demonstre, ela não tem base, ela não tem própria personalidade, ela não tem firmamento no seu próprio interior. O que acontece? A presença energética dela é flutuante, pelo mesmo princípio que o sistema interno dela é flutuante. Então, ela transmite isso, ela transmite não sinceridade. E qualquer pessoa que não se convença visualmente consegue perceber uma pessoa mentindo. Nos domínios da mediunidade, André Luiz fala, a mentira emite vibrações dissonantes que criam uma espécie de neblina fluídica ao redor do espírito, da consciência, tornando extremamente difícil o acesso dos benfeitores espirituais. Esse campo vibratório irregular acaba atraindo entidades com afins, com sintonias mais baixas, com a falsidade, que passam, que o mentor não consegue se aproximar. Até consegue, mas ele não tem espaço. O mentor, você acha que uma pessoa que está mentindo que está sendo médium, já não teve um mentor ali falando assim, ô, mãe da focazinha, mãe da foca do papai, vem cá, não faça isso não. Oh, não fa... Você acha que ele já não, quantas vezes ele já não fez isso? E a pessoa, para continuar demonstrando, ela continua falando, porque o que importa para ela é chamar a atenção, vender alguma coisa. O sistema, ela se corrompeu dentro de si mesma para o externo. É um conflito entre o que ela é e o mundo externo. Então, o que vai aproximar dela? Espíritos que vão usando a não proximidade. São duas coisas. A energia característica do medo, da mentira, já conecta aos espíritos. A não presença dos mentores, porque eles estão tentando, naquele ponto não dá,
um passo atrás. Esse passo atrás é a não proteção e abertura maior ainda dos espíritos negativos que se aproximam. O livro dos Espíritos tem uma parte que fala: a mentira não é apenas uma falta contra a verdade, mas conspiração contra a própria essência da consciência. Quando mentimos, criamos uma espécie de contradição energética interna, pois nosso fluido perispiritual registra, transmite a nossa verdade para fora, pois nosso fluido perispiritual, nossas palavras falam uma coisa, mas expressam o oposto. Entre o céu e a terra também fala: a falsidade continua, cria uma espécie de encapsulamento áurico ao redor do espírito, isolando gradualmente de correntes de energia. Deixa eu ver aqui um livro fora do mundo aqui. O Tibete e a Teosofia, de Alexandra Davy, fala aqui: os lamas iniciados ensinam que a mentira cria um veneno sutil no corpo energético que gradualmente contamina todos os chakras. Particularmente o Vishuddha, que é o laríngeo, e o Ajna, que é o frontal. Esse desequilíbrio energético torna-se perceptível a seres iluminados como uma mancha escura na aura, que repele automaticamente a influência benéfica dos bodhisattvas, dos bons seres, dos bons que atraem entidades denominadas de asuras, seres que se alimentam da distorção da falsidade e da falsidade. O próprio Gautama fala do mundo da ilusão, onde se tenta ao máximo possível levar ao mundo não verdadeiro, né, o Maya. Quando ele meditava tentando chegar no Nirvana, ele falou que foi tentado fortemente para que aquilo não acontecesse. Porque se ele entrasse no Maya, quer dizer, na mentira, nas criações, nas ilusões, ele não conseguiria atingir o foco dele junto à situação verdadeira que ele está tentando acessar. Os textos antigos dizem: aquele que vive de mentira caminha nas névoas do bardo, mesmo enquanto habita o corpo físico, significando que o mentiroso já experimenta uma vida em estado de confusão, características das etapas inferiores do bardo. O bardo, né, que fala do umbral e tal, né? Enfim, você vê que é interessante o contexto, né? A gente pega o começo do vídeo, a gente fala das ações, do que ela faz, das reações físicas, da reação psíquica, do sistema de retorno disso. Como é que faz para voltar? Já parou para pensar? Como é que faz para uma pessoa que passou uma vida inteira mentindo, se a pessoa pensar que às vezes não tem volta? Que tem situações em que não dá para voltar mais? Sério? Tem pessoas que mentiram tanto. Então, um político. Como é que um político volta? Como que ele volta? Como que um cara que disse que era, como é que ele vai voltar e falar: galera, não vai, ele vai preso, ele não vai mais voltar, ele não pode. Então ele está preso numa coisa que não tem mais, e se ele fala, ele vai, é difícil, e sem contar que eu acho difícil que esse ser acorde, né, e consiga falar, consiga fazer o caminho de volta, o caminho de arrumar de novo, de tornar, ou tentar encontrar, se é que um dia encontrou, a própria base da personalidade. Tem gente que começa novo com isso. Começa novo. Como que uma pessoa que está na internet vendendo curso dizendo que é um ser iluminado vai vir aqui? Eu queria perguntar para você. Deixa eu ver se eu faço enquete aqui. Vou fazer uma enquete, não responda ainda. Se você seja sincero, tá? Por isso que eu falo todo dia isso. Cadê aqui? Seja sincero. Você perdoaria essa situação? Vou fazer essa. Você perdoaria essa situação? Eu vou contar a história e vou dar enter na enquete, tá? Eu vendi para você 10 cursos para você aprender a, sei lá, entrar em contato com o seu ser mentor. Disse para você que você ia fazer isso, que você ia ganhar dinheiro, fazer prosperidade, que você ia fazer não sei o quê, que ia mudar, que ia entrar em contato com o seu ser no mundo espiritual. Vendi para você que está me ouvindo, comprou 5 cursos mil, gastou R$3.000 comigo. Certo? Esses são cursos baratos, porque se você pegar na internet, tem gente vendendo pelo menos 1.000 por baixo. Pergunta. Eu vim aqui agora e falei: galera, eu estava mentindo. Estava meio perdido, estava com ilusão. Você perdoaria? Não minta, não. Não minta, não.
Não minta, seja verdade. Galera, eu não falei a verdade, eu estava meio mal, eu estava com obsessão, sei lá o que foi aquilo, eu vim aqui para... Ou agora você está aqui, ó, estamos falando de pessoas espíritas, não minta não. 60% aqui dizendo que 70% dizem que não perdoaria. Você pediria seu dinheiro de volta? Tá entendendo? Como que esta pessoa vai voltar atrás? Ela pode ser processada. Vão pedir o dinheiro dela de volta. Ó, devolva meu dinheiro. Isso é o mínimo, né? Como que ela volta? Como? Agora, presta atenção que isso vai ter que ser respondido. O dinheiro não vai voltar, não, porque você acha que essa pessoa. Você acha que alguém vai fazer isso? Criatura na vida aí que vai resolver abrir mão da encarnação pela honestidade do seu próprio ser, da conexão, pela ética, pela moral, pela correta caráter de colocar-se no caminho correto e assumiria todas as ações, né? Mas a reação disso é que isto precisará ser respondido e já está sendo respondido. Esse é o problema. Porque eu já falei, já fiz um vídeo aqui hoje sobre o preço de você roubar alguém, não compensa. A maldição de ter uma coisa de alguém que não lhe pertence. Porque não lhe pertence aquele dinheiro. Você disse que faria um evento, que entregaria um determinado valor, baseado numa troca. Olha, se eu cobro isso de você, eu te entrego isso. Você não entregou. Aquilo não era verdade. Então, existe um processo kármico interno direto de conexão perdida com ela mesma. Já começou, ela pode hoje estar sorrindo, estar feliz, mas ela vai despertar no mundo espiritual em algum momento, esse vazio espiritual vai ter que responder. Sem contar que aí existe karma universal, karma de espíritos colados do lado ali cobrando. Muitos desses vão desencarnar. Eu já vi casos, e eu vou falar aqui, só não vou dizer o que foi, mas eu vi. E a Carita está de prova também. De pessoas que vieram com câncer dos Estados Unidos, compraram passagem, não sei o quê, para vir aqui fazer sessão espiritual porque iam ser curadas. Tá, não sei o quê. Cobrando fortuna, dinheiro, caro. Cara, como que alguém faz isso, velho? Pô, dá um passe gratuito, vai no Tupiara, velho. Ou seja, se for verdade, faz. Como que alguém faz isso? Como que alguém pode falar de um negócio desse, velho? Isso está acontecendo uma vez só, não. Isso está acontecendo uma atrás da outra. E, cara, isso é a fé das pessoas, é a coisa mais preciosa que alguém pode ter, é a última esperança dela em querer sobreviver. Isso é de uma coisa tão séria, velho, que eu não sei, não dá pra... Isso é sério, isso é muito sério. Sem contar que isso é crime. Eu não estou nem falando da questão física, tá? Eu estou falando das questões espirituais mesmo. Ah, eu tenho gente que fala, besta é quem pá. Não, velho. As pessoas são, sim, velho. Nós somos, todos nós, em pontos diferentes, capazes de sermos carentes, de ter necessidade. A gente tem, velho. Quanta gente está sendo enganada aí por vários outros aspectos, esse é um desses aqui, isso aqui é só um, tá? Enfim, abrir para pergunta. Vamos lá, a gente vai continuar aqui. Roves, obrigado, amigo Joromil, sempre perto. Um abraço para você. E Felipe também está aqui, tá? Marcos fala aqui. Criatividade ou pensamento do medo simulado, possíveis situações problemáticas de que pode acontecer. O cérebro não sabe o que é mentira ou é verdade. É mais ou menos. Isso aí é uma declaração que eu pensava também. Eu fui pesquisar. Por isso eu fiz esse vídeo. Sobre outra ótica. O cérebro, na hora que você atua no consciente, você está exatamente isso, atuando. Mas existe uma lógica. O cérebro sabe quando é mentira.
ou pelo menos ele sabe diferenciar o que de fato é verdade. Porque o sistema límbico, o circuito de papéis, da hipocampo, você tem o sistema Cumbi, sistema de compensação, ele enraizamento dendrítico. Isso existe quando há uma emoção sincera sobre um acontecimento. Quando não existe isso, a forma como é feita é diferente. Então, apesar de o cérebro não ter uma noção, oh, isso é mentira, isso é verdade, internamente ele tem uma diferenciação enorme sobre o que de fato aconteceu e o que foi criado. E aquilo faz mal, partindo do princípio que você não está vivendo um enraizamento ou a verdadeira retorno dentro do circuito. Você está vivendo a ilusão de uma coisa que está sendo criada superficialmente dentro de você mesmo. E esse é o problema. É que você passa a viver isto. A rodada falsa. E não o que é correto. Aí o que acontece é um buraco gigantesco dentro de você, porque você não consegue aprumar sua personalidade, seu self. Então você passa a viver o que não existe, sendo que isso aqui jamais vai fazer um enraizamento correto, que seria dar a base para você colocar na sua consciência, nossa, velho, que alívio. Isso não acontece com quem mente. A não ser que você sinta e arrume, de forma com caráter. Olha, isso aqui, sinta, e aí você criou a realidade, você arrumou da falsidade o caminho do retorno, você se organizou. O pior problema além dos danos que são feitos externos, é o que a pessoa faz dentro dela. Porque essa pessoa vai desencarnar e vai continuar assim, velho. E ela vai ter um trabalho gigantesco para arrumar, talvez não dê para arrumar isso no mundo espiritual. Ela vai ter que. Ela fica com. O que você acha que é o psicopata? Uma pessoa que está com um sistema límbico com problemas desde o mundo espiritual. O corpo físico ele responde mais ou menos ao que a consciência sente. Bem mais simples, bem menor. Talvez proposital, talvez por incapacidade mesmo. Talvez uma coisa leve a outra. A gente vir para cá também por essa incapacidade, para sentir menos. Mas ele responde, então o cara já vem de lá com problema. Então a criação do sistema físico, cerebral, cada processo é feito de forma errada. Então não dá para saber o quão profundo vai ser isso, dificuldade de recuperar. Véio.